Podemos começar? Sim, tudo certo? Então é o seguinte, o movimento cruzadista, a gente precisa perceber, primeira coisa, a gente precisa perceber que o movimento cruzadista não é aquele movimento de um bando de gente querendo ganhar o máximo de dinheiro possível e tal, né? A gente passou um tempasso na última aula discutindo a questão do anacronismo, quer dizer, na nossa cabeça o que vem em primeiro lugar é o dinheiro, mas na cabeça do homem medieval não é. Na cabeça do homem medieval ele tem muito medo da igreja, ele tem muito medo de Deus, ele faz as coisas muito pensando em Deus, muito pensando no que a igreja vai pensar, no que a igreja vai dizer. Então eu preciso colocar o movimento cruzadista sempre como um movimento focado na Terra Santa. E depois o tempo vai passando e a gente vai agregando outros objetivos. Mas o movimento das cruzadas é um movimento que começa no século XI e vai muito autenticamente até o século XIII. Só aí já são 200 anos. Mas quando o Dom Sebastião morre em 1580, na Batalha de Alcácer Quibir, né, na verdade é 1578, Dom Sebastião, rei de Portugal, morre na Batalha de Alcácer Quibir em 1578, ele diz que ele está fazendo uma cruzada contra os mouros. Ele está em 1578, no norte da África, brigando com árabes, e ele diz que ele está fazendo uma cruzada. Ou seja, eu ainda tenho a percepção de cruzada, um sentimento de cruzada em 1578. O próprio Cristóvão Colombo, a gente falou disso na aula passada, veio para a América para angariar fundos para uma nova cruzada, 1492. Então, é ilegítimo a gente pensar que um cara no século XV, um cara no século XVI tem a mesma mentalidade que alguém lá no século XI. O Papa Urbano II, quando convoca no concílio de Clermont, realizado aos 27 de novembro de 1092, o Papa Urbano II está muito interessado em reconquistar Jerusalém, em pacificar a Europa e, enfim, trazer um movimento religioso e militar dos cristãos para retomar a Terra Santa. Esse é o interesse do Urbano II, não é outro. O Urbano tem esse interesse. Ah, mas ele era não sei o quê, mas não sei o quê. Bicho, ele era um papa, ele estava interessado nas terras da igreja, ele estava interessado nos lugares onde passou Jesus e tal. Depois, a gente vai agregando outros interesses. Ao mesmo tempo, a gente tem interesses relativos, correlatos, né? Então, por exemplo, o interesse que aparece é o interesse do nobre, porque o nobre ele vai falar, primeiro lugar, o nobre vai falar, eu preciso cumprir a minha missão de nobre, que é defender o cristianismo. Mas também tem uma outra questão, opa, eu sou nobre, eu não tenho terra, eu sou um cavaleiro, nem todos os nobres tinham terra. Nem todos os nobres tinham terra. Então, eu como cavaleiro que não tem terra, eu estou interessado nisso aí, eu estou interessado, de repente eu pego uma terrinha ali. Entendeu? Então, para os nobres é uma questão interessante. Para a própria cristandade, uma questão de acomodação de excedentes populacionais. Por que acomodação de excedentes populacionais? Porque as cruzadas vão permitir que os cristãos vão para outro lugar. E por que eu tenho um excedente populacional? Porque, grosso modo, magiares, húngaros, vikings, eram todos povos que estavam invadindo a Europa o tempo todo. Lembra? Eles invadiam a Europa o tempo todo. O tempo todo. E aí o que acontece? A população morre na guerra contra esses caras. Os nobres morrem na guerra contra esses caras. Só que no século X, o Rolão, rei viking, se converte ao cristianismo. E com isso, até os vikings param de invadir a Europa. Então eu tenho um crescimento populacional. Esse crescimento populacional, onde eu vou pôr esse povo? Não tem onde pôr.
O feudo não produz comida o suficiente. O feudo produz comida de maneira autossuficiente, lembra? Então, se aumentou um pouquinho a população, ferrou, falta comida. Então, eu vou precisar acomodar esse excedente populacional, vou precisar levar para um outro lugar. E o outro lugar qual é? O outro lugar pode ser o que a gente chama hoje de Oriente Médio, que eles chamavam naquele momento de Terra Santa. Tá? Então, é bom para acomodar o excedente populacional, é bom para a nobreza, né? Para a nobreza ter terras. É bom também para um cavaleiro andante, para alguém que vive de aventura, para alguém que vive de saque, para alguém que vive de guerra, né? Fazer pilhagem, né? Promover pilhagem e se apropriar de riqueza. Né? Eu tenho também, depois, não no começo, o Urbano II não promete isso para ninguém, mas depois nós vamos começar a dizer o seguinte, olha, quem for para lá vai ter os seus pecados redimidos. Né? Vai haver a remissão dos pecados, né? A forma correta de dizer, a remissão dos pecados, você vai ser perdoado. E aí eles vão entender, em virtude disso, que com os pecados sendo perdoados, você vai ser curado de determinadas doenças. Sacou? Você vai ser curado de determinadas doenças. E essas doenças vão fazer com que você, então, desaparecendo, né? Então, o desaparecimento dessa doença vai mostrar que você está perdoado e isso vai garantir o seu lugar no céu. Olha que massa, olha que pensamento complexo. Quer dizer, a causa de uma enfermidade que eu tenho é o meu pecado. Como eu sou pecador, eu sou doente. Se eu for para lá, eu vou ter a remissão dos meus pecados e vou ser curado e vou para o céu. Puta, muito legal esse pensamento. Sacou? E por que eu entendo que a doença é um sinal de pecado? Porque o seu corpo não é puro, por isso que você está doente, especialmente a doença crônica. As doenças crônicas são vistas assim. Né? É difícil, né? A doença, a gente pensa que doença é tudo igual, porra nenhuma, né? A doença na Idade Média, a gente não descreve a doença na Idade Média como a gente descreve hoje. Né? A doença na Idade Média fala assim, o cara tá quente, o cara tem diarreia, né? O cara tem isso, tem aquilo, mas você não tem muito como diagnosticar. Porra, 70% das doenças dão diarreia e dão febre, né? 100% das doenças dão febre. Eu não sei se alguma doença não dá febre. Então a febre é uma questão. Né? Então ele teve febres, e teve dores, e teve calafrios, praticamente qualquer coisa. Então tem muitas doenças medievais que não existem mais, porque o organismo do ser humano já incorporou, já pegou, já trata, né? Já faz parte de um sistema imunológico aí de nascença. Então a gente já nem percebe que tem essas doenças. Então, quais doenças são curadas? Especialmente as crônicas. As crônicas que são melhor descritas, que chegaram até nós, a lepra é uma delas. Né? O leproso, a hanseníase, né? Que é o termo correto. A doença de Lázaro, como é descrita na Bíblia. Né? Então essas doenças crônicas que eram vistas como fruto de um corpo pecaminoso, de um hábito pecaminoso, essas doenças crônicas a gente vai ter cura. E aí você é purificado, afinal você pisou na Terra Santa, você foi lá no Santo Sepulcro, você percorreu a Via Sacra. Tá? Então absolvição do pecado, cura de enfermidade, essas coisas começam a aparecer. Uma outra coisa que aparece é um interesse comercial. Por que interesse comercial? Porque, bicho, o muçulmano é um ser muito mais desenvolvido do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista intelectual do que o cristão. O cristão é um fanático religioso, quer saber de ler a Bíblia, entendeu? O cristão no momento da Idade Média. Tá? No momento da Idade Média. Então, o que vai acontecer? A gente tem no mundo cristão esse bando de fanático. Daí o cara chega lá, vê que o muçulmano conhece o vidro. O cristão não usava vidro. O muçulmano senta em almofadas, tecidos de seda, o blaze, né, que se chama, que é um tecido mais grosso, o veludo,
né? Então nós vamos pegar um monte de tecido e o cristão dormindo numas camas de palha no canto, que você fala, meu Deus, como é que eu vivo aqui? Então a gente vai levar todos os aos, né? A almofada, né? Nós vamos levar todos esses objetos, né? Para a Europa e vão começar a vender vidro na Europa. Daí você tampa a janela com vidro, entra luz, mas não entra chuva, não entra vento. Olha que gostoso. Nós vamos levar almofada, nós vamos levar veludo, nós vamos levar seda, nós vamos levar um monte de tecido, vamos levar um monte de coisa. Então começa a aparecer um comércio aí, sacou? Então esses outros interesses vão se desenvolvendo em torno de um interesse inicial principal, que era efetivamente, e nunca foi o secundário, a reconquista da Terra Santa. Nós vamos fazer cruzada dos comerciantes, cruzada das crianças, cruzada dos reis, vamos fazer um monte de cruzada. Vamos inclusive até conquistar Jerusalém num certo momento, depois a gente perde Jerusalém, a gente mundo ocidental, tá? A gente mundo ocidental. Só que no fim das 8 cruzadas oficiais e 2 extraoficiais, a gente vai ter um fracasso militar. A coisa não anda, a coisa não funciona, na verdade. Um ganha-perde, que a gente vai ter as cruzadas oficiais ou extra-oficiais, elas vão ser um fracasso militar. Tá? Não caminha como poderia caminhar, não caminha como deveria caminhar. O sucesso comercial gera uma navegação cristã no Mediterrâneo, que a gente vulgarmente chama de reabertura do Mediterrâneo, mas é efetivamente uma navegação cristã no Mediterrâneo. O Mediterrâneo que não era navegado pelos cristãos, porque os cristãos não faziam comércio, porque os cristãos não queriam, mas também porque os muçulmanos que navegavam pelo Mediterrâneo, agora os cristãos passam também a fazê-lo. E isso significa uma possibilidade de comércio. Então a gente vai começar a estabelecer rotas comerciais entre o que a gente chama hoje de Oriente Médio e a Europa continental. Só que essas rotas comerciais passam, na maior parte das vezes, pelas cidades italianas, Então, seja aqui pela costa amalfitana, aqui Amalfi, a costa amalfitana, seja aqui pela que a gente chama de províncias irridentas, Tirol, Istria, Trentino, aqui está a cidade de Veneza. Então, seja por este lado ou pelo outro lado, pelo mar, a gente vai ter aqui sempre uma cidade italiana se beneficiando desse comércio, uma cidade italiana sendo entreposto desse comércio. E é aí justamente que vai aparecer a burguesia, é aí justamente que nós vamos ter um ambiente de maior urbanização, é aí que a gente vai ter um ambiente de maior desenvolvimento comercial. Tanto assim que daqui a pouco a gente vai falar do renascimento cultural, renascimento científico, renascimento artístico, justamente nessa região da Europa, em primeiro lugar, e depois se esparrama para outros lugares. Tudo bem? Então, o sucesso comercial das cruzadas acaba por gerar um grande comércio no mar Mediterrâneo, e esse comércio no Mediterrâneo significa rotas comerciais, significa enriquecimento das cidades italianas, e isso vai ter desdobramentos importantíssimos para as próximas aulas. Beleza?